comum notícia sobre adolescentes envolvidos em crimes. Esse problema social não só se limita a São José dos Campos, está presente em todo o país. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo revelam um aumento de 150% nos casos de apreensão em flagrante de menores de 18 anos na cidade. Afinal, o que tem levado ao avanço da criminalidade entre esses jovens? O programa Com a Palavra entrevistou o juiz da Vara da Infância e Juventude na cidade. Ele falou sobre os crimes mais comuns praticados pelos adolescentes, as medidas socioeducativas e o atual modelo da Fundação Casa. Com a palavra, o juiz Marco César Vasconcelos de Souza. Nossa função maior é proteger as crianças e adolescentes, servindo de base para que a proteção integral prevista no ECA seja aplicada às crianças e adolescentes. De competência em termos de processo, todos os atos infracionais, crimes ou delitos praticados por adolescentes são processados na Vara da Infância e da Juventude. E também na área civil, processos de adoção, cadastros de pessoas interessadas em adoção, guarda quando a criança ou adolescente não tem representação, não tem pai, não tem mãe, os pais estão presos, o pai está em local incerto, não sabido e mora com um terceiro ou com uma tia. Quando não tem uma representação legal, essa guarda é da infância e da juventude. E também fazemos acompanhamentos de família de crianças que são vítimas de abuso físicos, psicológicos ou sexuais no ambiente doméstico. Eu sou titular da Vara da Infância e Juventude de São José dos Campos há 12 anos. Quando aqui cheguei, o crime que mais havia para julgar era de roubo, seguido de tráfico de drogas. Hoje, hoje já há uma inversão. O crime de tráfico de drogas é muito superior ao crime de roubo. Então, os adolescentes hoje praticam muito mais tráfico de drogas do que roubo em São José dos Campos. Muitas entradas na Delegacia da Infância e da Juventude dizem respeito a uma grande variedade de crimes. Agressão física, ameaça no âmbito escolar, pequenos furtos. Como se julga um adolescente? É levado para a Delegacia da Infância e da Juventude e lá se lavra um flagrante, se houver um flagrante, ou um boletim de ocorrência, se não houver flagrante. E isso é encaminhado para o promotor de justiça da infância e da juventude. O promotor convoca os familiares e o adolescente para uma oitiva informal e nessa oitiva, se o crime é de pequena importância, pequena monta, um pequeno furto, uma agressão, o promotor aplica uma remissão e o juiz da infância apenas homologa ou não. Crimes mais graves, como tráfico, roubo, furtos de veículos, receptação de veículos, aí o promotor faz essa oitiva informal junto com o representante legal do jovem e apresenta formalmente a denúncia perante a justiça, que na infância e juventude essa peça se chama representação. Então na infância o menor ou adolescente não é chamado de réu, é chamado de representado. E a denúncia, que é a peça inicial de um processo criminal, é chamada de representação. Então, muitos casos não chegam para o juiz julgar porque o promotor aplicou a remissão, que é um perdão. Agressões, ameaças. Tirando esses crimes de pequena importância, que se aplica a remissão, os crimes que chegam para eu julgar na minha mesa, praticamente são de furto de veículo para cima. Como assim para cima? Furtos de veículos, receptação de veículos, furtos reiterados de residência, roubo e tráfico de drogas, homicídio e latrocínio. Então são esses crimes que o juiz da Infância e Juventude julga, efetivamente, que abre uma instrução, que abre um processo, que é uma citação do adolescente e do representante legal. Antes, falava, não, a violência está ligada à falta de oportunidades, falta de emprego, falta de renda. E essa avaliação não é verdadeira, porque a renda subiu muito de 10, 20 anos para cá. A maioria, hoje, quem tem uma instrução adequada está empregado.
O que eu vejo por trás da criminalidade crescente, não só em São José dos Campos, Vale do Paraíba, mas no Brasil como um todo, é a falta de instrução das pessoas, a falta de interesse de terminar a escola, pelo menos o ensino médio. No que eu vejo dos jovens, a maioria deles, a mãe é que realmente é a chefe da família, tem que trabalhar o dia inteiro para sustentar a família, a casa, não tem tempo para cuidar da prole, do filho, que precisa de mais atenção, ser chamado a atenção. Então eu vejo aí uma desorganização, uma desestrutura familiar, os pais não estão mais prestando atenção no filho, um filho que não vai à escola. Já no ensino fundamental, adolescente, é muito grave. Ele vai ser um excluído social. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o indivíduo só responde por ato infracional a partir de 12 anos de idade, completos, até os 18 anos. E a medida socioeducativa pode ser aplicada até os 21 anos, quando o ato infracional é cometido antes dos 18 anos. E o prazo máximo de internação na Fundação Casa é de 3 anos. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê advertência, multa para o responsável, o adolescente, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e, o mais grave, a internação na Fundação Casa. Não há uma pena como o maior de idade. É uma medida socioeducativa para uma recuperação do jovem junto com a sua família, dentro da Fundação Casa, que é o órgão do governo responsável por executar as medidas socioeducativas do Estado de São Paulo. Lá o jovem vai ter aprendizado escolar, com diploma escolar. Lá ele vai ter aulas de educação física, aulas de capacitação profissional e um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, com entrevistas semanais com assistentes sociais, psicólogos, para tentar resgatar o jovem, conscientizá-lo de que aquela vida no meio infracional, no meio delinquente, não vai levá-lo a lugar nenhum. Pelo contrário, só vai prejudicá-lo. Todas as novas unidades construídas hoje são menores para poucos adolescentes. Então houve uma descentralização. No início, há 10 anos atrás, os jovens eram levados para São Paulo, na grande maioria. Poucas unidades havia no interior. São José tem uma unidade ainda que pegou um período de transição. Não é uma unidade menor do projeto atual, é uma unidade média, mas começou no início da descentralização de São Paulo. Então temos uma unidade para 96 adolescentes. Hoje o Tribunal de Justiça aprova uma superlotação de 15% a mais. Então nós temos 96 a capacidade com 15% a mais de jovens. Nós temos 20 vagas, quando o adolescente sai de 16 a 18 anos. O adolescente sai da Fundação Casa, ele é progredido para liberdade assistida, para ele ser acompanhado pelo serviço de meio aberto, com psicólogos, assistentes sociais, com projetos profissionalizantes. E 20 desses adolescentes recebem um salário mínimo, uma cesta básica e um curso profissionalizante. Para o magistrado, o caminho para a recuperação de jovens ligados ao crime envolve as 3 esferas de poder: o município, o Estado e o governo federal, com investimentos constantes na educação. É a conscientização dos pais, aí sim, o investimento do governo na escola fundamental, no ensino médio. Hoje a escola, eu vejo um ensino estagnado, o ensino de 50 anos atrás. Hoje o professor é a mesma aula. Isso eu acho que tem que ser mudado. A forma de se dar aula tem que ter mais interação
do aluno com a escola, com o professor, usando os meios eletrônicos, computador, isso demanda investimento. E é isso que não acontece. Então, o adolescente não se sente prestigiado na escola, ele acaba largando já o ensino fundamental, no Fundamental 2, que vai da 6ª à 9ª série, muitos já param aí. Aí poucos vão para o ensino médio, que é do colegial, e muitos não terminam o colegial. Esse pessoal, adolescentes, sem a instrução, não vão conseguir emprego na praça. Não tem instrução, não tem pelo menos o nível médio. Não terão oportunidades. Aí a única porta que está aberta para ele é a criminalidade, que no bairro, infelizmente, é visto ainda como um status. Tema polêmico, a redução da maioridade penal para 16 anos foi defendida pelo juiz. Para ele, o adolescente que cometer crime deve ser julgado como qualquer outra pessoa acima dos 18 anos. Veja o que ele falou sobre o assunto. Deveria haver uma situação mista. A maioridade penal abaixa para 16 anos, mas esse adulto, seria o jovem, a maioridade civil é 18. E a maioridade penal, 16. Aí o jovem cometendo um crime, a partir dos 16, ele não iria para o sistema penitenciário tradicional. Ele responde como maior na justiça criminal, não mais na infância e juventude, porque vai se aplicar o Código Penal e não mais o ECA. E quando ele for cumprir a pena, a Fundação Casa ainda seria a executora da medida em unidades específicas para 16 a 18 anos. E quando completar 18 anos, o adulto, que já completou 18, iria para o sistema penitenciário tradicional. O programa Com a Palavra fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.